Olá, amigos! Sou Sofia Dorinskaya, médica e diretora do Centro de Informação Médica. E nós ajudamos, em nosso centro, a eliminar deficiências de nutrientes com o nosso método. Já faz 11 anos. Hoje eu vou responder a pergunta de uma espectadora. Ela pediu para eu explicar o que são os sartanas. Então, os sartanas são um grupo de medicamentos. Existem algumas classificações, eles são divididos por gerações e por grupos farmacêuticos. Os sartanas são um grupo de medicamentos usados contra a hipertensão arterial. Vamos lá, vou explicar de uma forma bem simples. O que é hipertensão arterial? É aquilo que todos os farmacologistas estudam. Nós temos um vaso sanguíneo. Assim, com esse formato, com um diâmetro desse, por exemplo. O que acontece quando a pressão aumenta? Esse vaso se estreita. Ele se estreita, o tubo ficou mais estreito, a pressão aumentou. Como nosso organismo é vivo, isso acontece com a ajuda de hormônios especiais chamados angiotensinas. Angio significa vaso, tensina é o tônus do vaso. Sim, existem vários. Tem o primeiro, o segundo. Esses hormônios atuam com os rins, que também produzem hormônios, como a vasopressina. Vaso refere-se a vaso sanguíneo e pressina, a pressionar o vaso, elevando a pressão arterial. O que os sartanas fazem? Eles bloqueiam esses hormônios que aumentam, que contraem os vasos sanguíneos, esses angiotensinas. E assim, o vaso não se contrai, ele permanece dilatado. E assim, a nossa hipertensão arterial, essa pressão alta, não acontece. No geral, tudo não está ruim, né? Concorda, no geral está tudo bem. E de certa forma faz sentido. Provavelmente no início tudo funciona bem. Você entende o problema? Você precisa perceber uma coisa simples. O quê? Se não há resposta para a pergunta básica essa pergunta, por que o organismo estreita esses vasos? E por que o organismo produz hormônios como angiotensinas, vasopressinas? Por que ele os produz? Afinal, o organismo não é burro. O organismo não é tolo. Acredite, a natureza não é boba. Então, existe alguma razão biológica importante para o organismo produzir esses hormônios? E por que o organismo precisa aumentar essa pressão? Por quê? O organismo precisa aumentar essa pressão? Essa é a primeira pergunta. Segunda, por que ela não volta ao normal? Afinal, isso é completamente padrão saudável. Um mecanismo racional no organismo de regulação da vida. Entende? Isso é regulação. É uma regulação absolutamente normal da vida. Por quê? Em uma pessoa específica, esses vasos permanecem estreitados e não voltam ao normal. Quando uma situação já passou, que tipo de situação faz com que os vasos dele fiquem estreitados? E, infelizmente, Ao lidar com essa terapia, é necessário dilatar os vasos sanguíneos. Então, usamos, por exemplo, sartanas que bloqueiam hormônios. A pressão baixou. Ainda bem que depois disso ninguém mais busca a causa. E o problema é que o organismo tem algum motivo para agir assim. E como a causa não foi eliminada, e o organismo precisa que os vasos estejam contraídos, mas esses vasos foram forçados a se dilatar, e o organismo acha que sua regulação não está funcionando. O que você acha que o organismo vai começar a fazer? Certo? Ele vai começar a aumentar a produção de vasopressinas e angiotensinas, justamente aqueles hormônios que contraem os vasos sanguíneos. Ele precisa que o vaso sanguíneo contraia, mas isso não acontece.
Então, o organismo pensa que, então, ele está funcionando errado, está funcionando mal. Então, é preciso fazer de tudo para aumentar. Ele foca em aumentar a produção desses hormônios. E o que vemos? Vemos uma dependência. Uma dependência que se forma ao tomar esses sartanas. Porque tente agora parar de tomá-los. Tente. Quando o nosso trem já está acelerado, já está indo a toda velocidade na produção desses angiotensinas. E aí você, de repente, para com os sartanas. O que vai acontecer? Bem, vai ter acidente vascular cerebral. Por quê? Em algumas situações, sim, pode acontecer. Mas e sem resolver o problema? Por que isso acontece de repente? Você não vai ficar saudável. Você precisa entender o que está acontecendo com você. Mas por quê? Por isso, duas pessoas sentam-se, uma com pressão alta, outra normal. Mas por quê? Continuação, o que está acontecendo? O que há de errado no organismo dessa pessoa? E enquanto a situação não for investigada, nesse nível, o que está acontecendo? Por que o organismo precisa fazer isso? Por que precisa contrair os vasos sanguíneos? E essa causa não for eliminada. Você não vai ter saúde, nem tratamento, nem um bom estado. Então, nós, graças à nossa tecnologia, o que nós fazemos? Nós analisamos a situação completamente. Quem recebeu nossas recomendações? E essas pessoas já são milhares. Você sempre vê que nas suas recomendações há um caminho de investigação. Por que seu organismo funciona assim? E uma solução concreta de como começamos a resolver essa situação. Entende qual é o ponto? Entende? Afinal, nós realmente precisamos realizar, não tenho medo de usar essa palavra, ações investigativas. Afinal, o diagnóstico é uma investigação. Assim como você investiga um crime, como você investiga uma situação não ideal. Você ganha dinheiro, chega em casa e sua carteira está sempre vazia. Você precisa investigar. E nem sempre é a sua esposa que gastou tudo. Talvez. Mas se você acusá-la sem provas, ainda vai acabar levando uma bronca. É preciso investigar, é preciso obter provas, entende? E que provas existem? Resultado, entende? O que é prova na medicina? O que é medicina baseada em evidências? Não é isso que estão tentando te vender agora. É se você ficou saudável ou não, se você resolveu o problema, se você solucionou o problema. Porque o organismo, que nos parece anormal, está constantemente contraindo esses seus vasos infelizes. E você fica aí com essa pressão de 220, é preciso saber a causa do que está acontecendo e agir sobre essa causa. Editora Revisora A. Koulakova. Porque caso contrário, você simplesmente vai ficar dependente desses medicamentos, desses sartanas ou de qualquer outro. Já expliquei que o corpo precisa dos vasos sanguíneos contraídos, mas eles não se contraem. Então ele começa a produzir esses hormônios estimulantes a todo vapor, mas eles não funcionam. E aí ele produz ainda mais. Eles não funcionam e ele produz ainda mais. Vocês suspenderam tudo e ele contraiu tudo para vocês. Meu Deus, entende? É uma coisa séria. Na verdade, é perigoso. Sem investigação, sem descobrir a causa. Aquela mesma pesquisa do caso. Caso é o seu caso, basicamente, entende? É isso, esse é o conjunto todo. Não é só o que você come, o que você dorme, quais remédios você toma, que tratamento você faz, qual rotina diária você segue. Qual foi a sua história de vida do ponto de vista da saúde? Entende? O caso é tudo isso. Essas são todas as informações. E enquanto você não as reunir, enquanto não fizer uma investigação, enquanto não descobrir como está a alimentação, enquanto não corrigir a mimetagem e momentação. E se acontecer, como às vezes acontece, que os médicos olham para a doença e não a veem, nós encaminhamos para médicos específicos. Ai, meu Deus, é mesmo, é mesmo?
Olha e não vê, mas todos apontaram para o lugar certo. Ele foi ao médico. O médico disse sim, e aí curaram tudo, isso mesmo, isso. Continuamos acompanhando quando ele voltou do médico. Então, espero ter respondido a pergunta sobre o que são os sartanas. Mas seja o que for, sem identificar motivo da situação. Por que você tem pressão alta? Por que isso ocorre? Esses hormônios aqui. O organismo produz e não pretende de forma alguma resolver isso logo e voltar ao normal. O que está errado? Por que ele precisa de tudo isso? Tudo isso, sabe? Todo esse uso de medicamentos, isso tudo é temporário. Isso leva à dependência e a... O problema não vai desaparecer. Então, por favor, acesse o site da Arinskaya. Envie seu pedido para o teste e teremos o maior prazer em ajudar todos. Vamos escrever uma recomendação. A sua recomendação pessoal e específica, com o caso, vamos acompanhar seu processo e te levar pela mão até o resultado. Continuação de um bom estado, as unhas se soltaram. A câmera deve seguir. Que seja bom, animado. Um olhar alegre para a vida e você poderá continuar sua vida. A medicina e os remédios não podem ser descartados, mas você precisa entender que isso é uma muleta, e uma muleta sem investigação. Para que você realmente precisa disso? Entende? Isso sempre é perigoso quando você não sabe a resposta para a pergunta por quê? Quando você simplesmente faz algo cegamente, pode acabar se metendo em uma situação da qual será difícil sair. Tem uma pergunta à parte para as empresas farmacêuticas. Como vocês escolhem os nomes? É só isso? De onde vieram esses sartanas? Essa já é uma pergunta pessoal minha. Eu realmente não sei. Por curiosidade, no fim do vídeo, alguém sabe de onde tiram tudo isso? Às vezes, os nomes são tão estranhos que você olha e pensa: será que estão tirando sarro da gente? Bom, tudo bem. Isso foi só um desabafo mesmo. Venham nos visitar, estamos abertos. Até logo!